Vamos lá. Deixa eu revisar aqui. Bom, pessoal, eu sou o Ângelo, sou R3 do Einstein, e hoje eu fiquei responsável por conversar um pouquinho sobre paralisia supranuclear progressiva. E aí, nada mais justo do que começar com a definição do Richardson, que foi um neurologista lá da Universidade de Toronto, que em 1964 descreveu pela primeira vez a doença, fruto de muita observação dos pacientes parkinsonianos, né? E ele colocava lá em 1964 que ele começou a ver pacientes parkinsonianos, mas que eram diferentes daquela paralisia agitans ou shaking palsy, que era como eles chamavam a doença de Parkinson, né? Ele começou a perceber que era comum nesses pacientes uma alteração da motricidade ocular e associado a isso, eles tinham, né, um pouco de espasticidade na musculatura facial, sintomas neuropsiquiátricos e demência. E ele não conseguia encaixar essa síndrome nem na paralisia agitans, nem na degeneração ólivo-ponto-cerebelar e nem na doença de Creutzfeldt-Jakob. E foi assim que o Richardson, junto com os seus colaboradores, um deles neuropatologista, descreveram a doença, que mais tarde chamaria-se de PSP. O Richardson, Ozelski, não sei o Isso, que. são esses três. Um deles é neuropatologista, se não me É, engano. né? É Richard Ozelski, não sei o que lá. Stille. Steele, é isso aí. E ainda falando um pouco dos conceitos iniciais, hoje a gente sabe que a PSP ela é uma taupatia do tipo 4R, assim como a degeneração córtico-basal. Então, por isso que a gente pode ter um overlap dessas síndromes. A DFT, já, apesar de ser uma taupatia, ela é uma taupatia do tipo 3R. Então, a forma como a proteína ela se dobra é diferente, e por isso que eu vou ter um fenótipo completamente diferente do que eu vou ter para PSP. Lembrar também que a encefalopatia traumática crônica também entra nos quadros de taupatia, mas é diferente, e o Alzheimer que tem aquele overlap, né, de taupatia com placas beta-amiloides. Então aqui eu coloquei só esse espectro das proteínas neurodegenerativas para a gente sempre se lembrar, e especificamente nessa aula, lembrar da PSP junto com a degeneração É córtico-basal. interessante esse espectro, porque ele mostra que as coisas não são tão estanques, tão separadas, é uma coisa aqui, outra coisa ali. As coisas se misturam. E esse conhecimento, né, é um conhecimento novo e que será necessário para vocês poderem tratar. Porque vocês vão estar com o paciente, mesmo a PSP, você vai falar das formas, né? Sim, Mesmo a PSP, você tem formas que puxam para cá, que puxam para lá. Então, é um negócio que são nuances mesmo. E vocês vão tender a tratamentos cada vez mais individualizados, né? Os tratamentos são individualizados. Eu acho que esse século, que é o século de vocês trabalhando e resolvendo as coisas, vocês vão ter que sempre pensar em individualizar o tratamento. O tratamento é sempre individual. Os cirurgiões fazem isso já de forma mais clara, porque as cirurgias são sempre diferentes, né? Você aprende a fazer lá uma drenagem, mas cada drenagem, ok, né? Os clínicos não, a gente tende a colocar em padrões. Por que que a gente coloca em padrões? Porque padrões são mais gostosos, né? A gente se sente mais confortável quando a gente põe padrões. O cérebro busca padrões, né? Só que não funciona, tá vendo o negócio? é. Até esse coloridinho aí mudando de cor, é uma confusão do além, Acho que né? você tem que Ó, lá enxergar tem como a prisma. tal, tem a beta-amiloide, tem a alfa-sinucleína, tudo que a gente escuta falar dessas proteínas, a FUS, tá tudo ali. Exato. É porque às vezes a clínica não coincide com o anátomo patológico e às vezes não coincide com a genética, né? Então por isso que a gente tem sempre que E aí, pensar extrapolar, isso não vai coincidir com o tratamento. que também não vai coincidir com o O tratamento. tratamento vai ter que ser individualizado. Quando ele conseguir ser mais individualizado com essa visão, ele será mais efetivo. E os prognósticos serão melhores também. Hoje em dia a gente é cobrado de prognóstico, né? Os doentes querem saber o que vai rolar, vai acontecer, quanto tempo vai demorar para eu ficar na cama, três apoio, morrer e tal. E às vezes a gente não tem essa resposta, né? Ainda. Ainda. Uhum. Então, voltando para a PSP, hoje a gente sabe que ela é uma doença esporádica, até tem casos familiares descritos, mas inclusive é um red flag. Se você tem pacientes com os mesmos sintomas na mesma família,
não deve ser PSP. Se for, vale até uma publicação, porque não é o que a gente costuma estar habituado a encontrar. E ela é geneticamente determinada pelo gene MAPT. Tá lá, esse gene MAPT ele se altera e vai trazer a conformidade alterada da proteína tal. Não é algo muito da nossa prática, né? Ficar dosando, enfim, mas a gente já sabe onde que está o erro genético. E lembrar também que a PSP é uma síndrome complexa com espectro fenotípico ainda muito diverso. Então, eu trouxe aqui alguns deles. O que mais a gente encontra é a síndrome de Richardson e a variante parkinsoniana, mas a gente vai falar mais para frente nas manifestações clínicas. Já deu 8, né? Tem mais, Tem mais, né? tem bem mais. Então, a última vez que eu tinha estudado isso tinha 7, agora já tem 9, 10, quer dizer, É, isso aí vai ficar. Então, na verdade, isso aí vai ficar infinito. Porque, uai, se é uma doença com nuances, quantas variações existem? Quantos números existem entre 0 e 1? finitos. Infinitos números entre 0 e 1. É só colocar mais casas decimais. Então, assim, vai ficar infinito. Aí é o que acontece com a ciência, né? Ciência a gente vê muito disso, vai abrindo, 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 abrindo. Aí chega uma hora que fica intolerável, que é o que acontece com as ataxias, né? Abre, 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 abre. Aí ninguém consegue usar aquele conhecimento. Aí vem alguém e fecha, 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 fecha. Aí divide. Aí começa cada portinha, abre, 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 abre. Então, pô, já tá aí mais de 8, daqui a pouco vai chegar uma hora que não vai dar mais e aí não tem que individualizar, né? Se você for naquele show meeting, eu acho que você consegue tirar essa merda daí de cima. Seus slides estão tão bonitinhos e a apresentação tão bacana, né? Como que tira isso aqui? Eu sei lá. Acho que é naquele hide, float. Como que é o Alt Shift H? Olha lá, hein? Esse pessoal, Certinho. pessoal falando isso. TH. Tranquilo, né? Tranquilo. Escrever isso. É mais fácil que as apresentações clínicas da PSP. Vamos lá. Em se tratando de epidemiologia, então, ela é considerada uma doença rara, a prevalência é de 5 a 7 a cada 100 mil, e a incidência ela varia de acordo com a década de vida. Então, de 2 a cada 100 mil a partir da sexta década de vida, e isso pula para 15 quando a gente fala da nona década de vida. Em termos práticos, não existe variação entre o sexo masculino e feminino, acomete de forma bastante semelhante. E em termos práticos, quando a gente considera que Santo André, que tem uma população de 778 mil habitantes, a prevalência giraria em torno de 46 pessoas acometidas e a incidência anual 15 a partir dos 50 anos e 80 a partir dos 116. Muito pouco, né? Mas quando a gente começa a considerar os municípios da Grande ABC, a população passa para quase 3 milhões. E aí a prevalência chega a quase 200 e a incidência a partir dos 80 anos chega a quase 500 habitantes, né? No grande ABC, você só tem um serviço. E considerando que é um serviço especializado, Estamos ferrados. Vamos encher o ambulatório de PSP. e isso chegaria a quase 500 casos, assim, a partir dos 80 anos, que quase a maioria dos nossos pacientes que a gente tem de Então, mas e o diagnóstico? É aí que é o Isso, exato. Talvez que é o freio. pontos importantes que a gente tem que levar da epidemiologia. A média de idade desses pacientes gira em torno de 65 anos. E antes dos 40 anos, essa doença é extremamente rara, porque não houve tempo ainda de você acumular a proteína tal neurodegenerativa no parênquima encefálico. Então, por mais que você suspeite de uma PSP, faça esse paciente ser jovem, for jovem, né? E o que eles colocam também é que provavelmente essa doença ela tem uma incidência, uma prevalência muito subestimada, porque cada vez mais a gente tem fenótipos clínicos sendo descritos e talvez convida a gente a rever os diagnósticos nas consultas de acompanhamento. E aí a gente vai considerar mais. Aquele monte que está no susto da frase com Alzheimer. Você vai tirar um balaio de coisa diferente lá, né? Sim, Se a gente conseguisse fazer uma busca ativa nesses pacientes e avaliá-los, com certeza você ia achar de tudo nesse grupo de pacientes e qualquer que não é tipo Alzheimer. desavisado mete como Alzheimer, G30 e acabou, né? Pede o neuro, não consegue o neuro demora 2 anos para vir. Os nossos doentes que a gente atende de triagem é 2 anos, 1 ano, 3 anos. E não é
privilégio, não é um mau serviço que a gente faz aqui. Pelo contrário, na Paraíba, em Pernambuco, não sei o que, você não consegue nunca. Não é aqui. Lá não são 3 anos, são 300 anos. Né? Então, com certeza, deve ter muito. A gente ainda está engatilhando numa medicina que começa a ser individualizada, mas que não é acesso a todos. Nós teremos que aumentar isso para poder começar a buscar ativamente os pacientes na neurologia, né? O- Eles iniciam o acompanhamento de forma muito tardia, né? Qualquer que seja a Sim. doença, né? O neurologista E chega a muito doença é tarde. rápida. Se você É. inicia de forma tardia, você perde o único tempo que você tinha para dar um tratamento digno para o doente, né? Em relação à fisiopatologia, né? Esse acúmulo de proteína tal do tipo 4R, ele não é aleatório. Os neuropatologistas, eles viram que o acúmulo se dá principalmente no córtex pré-frontal, e aí eu consigo justificar a demência do paciente, no tronco encefálico, principalmente ali, degeneração da substância nigra no mesencéfalo, também tem acúmulo na base da ponte, no folículo superior e na substância cinzenta periaquedutal. Então, aqui eu consigo justificar aqueles sintomas de disfagia, disfonia, até um pouco até mais bulbar do que pontino, né? Estruturas diencefálicas também, Uhum. e os oculares, que é o principal. Oculares, é. O globo pálido interno, o núcleo subtalâmico, que vão participar ali, né, do sistema extrapiramidal, e também vai ter acúmulo no cerebelo, principalmente perineurodenteado, e a gente consegue explicar a forma cerebelar da PSP. Então, aqui são cortes anatômicos, né, mostrando o primeiro, a atrofia do córtex pré-frontal, do córtex frontal. A segunda figura mostrando ali a degeneração do mesencéfalo e também num corte axial, mostrando também o afilamento da substância negra no mesencéfalo. Que também, assim, é nada patognomônico, né? Essa doença. Quando a gente fala sempre passa pela nossa cabeça a tríade de sintomas, demência, parkinsonismo e alteração ocular. Mas a gente tem que ser capaz de lembrar das outras manifestações. Então, é um paciente que vai apresentar como uma distonia cervical, com retrocolo, um paciente que muito comumente vai ter uma disartria, pode ter disfunção vesical, disfagia, um afeto pseudobulbar, que é aquele afeto incongruente, né? E é um paciente também que pode ter distúrbio do sono, porque tem acometimento do tronco, mas ao contrário das sinucleinopatias, é um paciente que vem com insônia sem um TC-REM. E essa figurinha foi gerada por IA, é muito interessante, que ele representa o paciente de PSP chegando no consultório. Então, o fato dele se apresentar dessa forma, né? Aqui a gente imagina que é um paciente rígido, ele tem uma base mais curta, ele tem esse olhar preocupado. Então, isso tudo a gente já tem que levar em consideração quando o paciente chega. Mas se ele tem mais forma rígida, vai virar cacau, né? Sim, mas é porque ele está de pé. Não sei quando senta. Quando senta, ele faz o seguinte. E em pé, Em pé, eu não sei se. literalmente ele Entendi. Não sei se ele fica com essa curvatura, né? Essa perversão. Tem mais anterocolo, mais espinado para frente, essa Sim. estabilidade postural. Sim. Mas aqui, Sim. mas na verdade, se você olhar a cervical, ele está em retrocolo, não sei. É. É porque ele fica na postura em foguete, né? Que a gente fala. Tá bom. Mas por causa do pescoço, entendeu? Fica assim. Esse daí não, ele já fica assim, olha lá. Uhum. Tá. Tá? E ele já cai para os. Então, aqui representando essa paciente no sinal do prócer, uma face de surpresa, uma face de interrogação, né? Um paciente que está sempre desconfiado, por assim dizer, né? Esse é assim o espanto, né? Esse, inclusive, foi um paciente aqui do ambulatório. Ele ele autorizou a gravação, mostrando aqui dor ocular. Abre os olhos, sem ajudar. Não vai? Como assim? Abre os olhos. Olha a disfonia também, né? Que ele já tinha. É dispraxia da abertura ocular, né? Uhum.
E aqui mostrando o sinal do foguete, que representa uma impulsividade motora. Então, esse aqui é da internet. E aí ele se joga quando ele vai sentar. E aqui o do nosso paciente no O nosso ambulatório está melhor. não O tá. outro está mais assim, Uhum. parece que ator, né? Está bem melhor. Então, em 2017, a MDS tentou fazer uma proposta de critérios diagnósticos, não é perfeito, tem uma sensibilidade de 88%, uma especificidade parecida, então você vê que passam muitos pacientes ainda. O critério clínico, ele vai de probabilidade ou possibilidade, porque o definitivo ele é histopatológico, que a gente vai ter esses tufos de proteína tal nos astrócitos, né? E o que que eles colocaram de mais específico para essa doença, né? A paralisia supranuclear do olhar, que leva ao nome da doença, a diminuição da amplitude da sacade vertical e a diminuição da velocidade da sacada. Então, é muito importante a gente avaliar, né? Não só as paresias do olhar, mas também as sacadas. Então, aqui eu coloquei só para a gente lembrar das 9 posições do olhar, as 8 posições mais o olhar neutro. E aqui na PSP a gente vai se concentrar na avaliação da motricidade ocular extrínseca vertical, tanto para cima quanto para baixo. Coloquei uma comparação, então, o que seria um paciente normal e um paciente com PSP. O paciente normal, quando a gente pede para ele olhar para cima, ele consegue, ele eleva quase que toda a íris, né, da linha média. Quando a gente pede ao paciente com PSP para fazer isso, você vê que ele não consegue ter uma amplitude que o paciente normal teria. E pode ser sutil. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Isso que é difícil. E a SACAD é a mesma coisa. Então, quando eu peço ao paciente para alternar o olhar de forma rápida entre dois pontos, o paciente que não tem PSP, ele consegue. O paciente com PSP, ele tem uma lentificação e uma restrição também da amplitude. E esse pode ser o primeiro sinal, antes mesmo do parkinsonismo. Uma coisa que realmente eu vi primeiro que altera a movimentação vertical para baixo. Isso. Para baixo que é mais sensível. Então, manifestação clínica. Primeiro eu vou ter a paralisia do olhar ou déficit na sacada, e aí eu vou encaixar ele em algum desses outros fenótipos. O principal, o mais comum e infelizmente o de pior prognóstico é a síndrome de Richardson, que é o PSP mais florido. Então, é um paciente que tem bradicinesia, alteração comportamental, uma disfunção executiva, disartria, disfagia, parkinsonismos em geral. Existe a forma que é só parkinsoniana. Aí pode ser a forma tremulante ou rígido-acinética, que é até mais comum, e ele se enquadra nos critérios de um parkinsonismo atípico. Então, é um parkinsonismo simétrico. Ele pode até responder no início à levodopa, mas em geral é pouco responsivo, e é um paciente que tem menos desautonomia, considerando aí os outros tipos de parkinsonismos. Existe também a variante frontal, e aí você vai ter, de novo, um paciente com alteração da motricidade ocular extrínseca, com apatia, bradipsiquismo, desexecução, impulsividade, perseveração e desinibição. Como que eu acesso isso na anamnese? Eu faço essas perguntas. Se ele tem dificuldade de planejamento, se ele tem dificuldade de realizar tarefas em sequência, se ele tem dificuldade de fazer julgamento, se ele está mais inflexível. Isso tudo o acompanhante que vai informar para a gente, para que a gente suspeite, né? Existe a variante de marcha congelante progressiva e pode se manifestar com o distúrbio puro da marcha nos primeiros 3 anos. Então, o paciente que pode ter uma hesitação inicial, nos casos mais graves, um freezing, e naquele momento ele não tem demência, rigidez ou tremor. Existe também uma variação, que é uma variação de manifestação clínica que se chama afasia progressiva não fluente, que é aquela que o paciente tem uma fala telegráfica, né? Então, ele hesita para falar, ele tem sons inconsistentes, ele troca fonemas e ele tem uma distorção da prosódia. Esse artigo eu achei muito interessante, da Movement Disorders também, porque a gente está acostumado com o PSP ter desexecução. Mas nesse artigo ele mostra para gente que o paciente de PSP ele também tem alteração da memória episódica, e talvez por isso eles passam anos sendo tratados como Alzheimer. Sim.
Então, ele vem para quebrar esse paradigma, né? É claro que esse déficit de memória episódica ele é menos pronunciado que no caso da DA, e isso é explicado por disfunção de conexões estriato-frontais. E daí, voltando para as formas clínicas, porque tem mais cinco. Existe aquela copatologia com a síndrome córtico-basal, por ser uma taupatia 4R, e a palavra-chave aqui são apraxias. Apraxias de membros e apraxias tarefa específicas. Lembrar do membro alienígena, que é bastante comum. Existe a variação cerebelar, e a palavra-chave aqui seria ataxia, inclusive pode ser o primeiro sintoma. E uma grande diferença aqui com a MS cerebelar é que o paciente na MSC vai ter o anterocolo com muita desautonomia. Existe a variabilidade de instabilidade postural com tendência a quedas não provocadas. Essa é a palavra-chave, não é o pull test, que você ainda pode não ver o pull test positivo, mas a história do paciente vem primeiro, é mais importante. Uma disfunção oculomotora pura, que é rara, e até uma esclerose lateral primária, que o paciente vai ter aquela tríade com sinais piramidais. Esse artigo também é bastante interessante, que ele discute, logo no título, né, uma ferramenta inteligente ou importante para não experts em PSP. Então, de tudo que a gente falou, quais são os três sinais clínicos que a gente tem que levar em consideração para a gente não perder o diagnóstico? Primeiro, né, a SACAD, né, e a paralisia do olhar, quando a gente avalia a motricidade ocular extrínseca, mas lembrando que esse paciente também pode ter, olha ali embaixo, square wave jerks, ele pode ter, inclusive o nosso paciente tinha, né, apraxia da abertura ocular. Quando a gente fala de instabilidade, é o paciente que tem aquelas quedas não provocadas, e às vezes o nosso pull test não vai flagrar isso. De acinesia, então, olhar bastante para a marcha e ver como é que tá essa marcha, se ela já é uma marcha parkinsoniana. Quando a gente fala de cognição, a gente tem que voltar lá na desexecução e também na apraxia da fala. Agora, passando então para a avaliação radiológica do paciente. Eu trouxe aqui alguns bichos que os radiologistas adoram, são consagrados, né? E o primeiro deles é o sinal do beija-flor. Então, ele traduz, na verdade, esse afilamento do mesencéfalo, que vai ficar desproporcional em relação à ponte. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem. Aqui. Agora, quando a gente passa para um corte axial, a gente tem um achado, olhando de novo o mesencéfalo, né? Ele fala sinal do Mickey Mouse ou o sinal da flor, que chama em inglês Morning Glory Sign. Eu acho mais fácil o sinal do Mickey Mouse. Aqui. E hoje em dia também é importante a gente discutir os exames complementares avançados. Eles ainda são pouco disponíveis, mas eventualmente eles podem aparecer, principalmente em consultório. O primeiro que eu separei para a gente discutir foi o PET-FDG cerebral. Ele é um marcador de metabolismo por glicose, né? Então ele vai marcar onde que tem mais metabolismo no parênquima cerebral. E isso é corado, né, de vermelho, ou seja, uma área mais quente, né? Então, nessas três primeiras figuras, a gente vê que existe um hipometabolismo ali na figura A, no frontal bilateral, na figura B, na cabeça do núcleo caudado, e na figura C, no tronco cerebral. E quando a gente pega essas outras visões, a visão lateral, a visão superior, a visão medial, aqui é só mostrando que você vai ter preservação do córtex motor primário. Isso aí é legal para você diferenciar da doutora síndrome parkinsoniana, porque na doença da doença de Fabry Levy, você tem um hipometabolismo mais oxidatal. Hospital, né? Então, não é assim, lógico que a clínica é soberana, mas isso daí ajuda, principalmente numa fase inicial, né? Para você diferenciar das outras sessões. Porque cada um tem um tipo de. Um padrão, né, que ele vai ter. Bom, os autores, pesquisadores, eles tentaram trazer uma marca, né, realizando PET cerebral. Bom, em se tratando de uma taupatia, como que vai ser o PET tal cerebral desses pacientes? E, infelizmente, os estudos são heterogêneos, o PET tal ele não está validado, ele não é disponível no Brasil e ele é pouco sensível para diferenciar as taupatias 3Rs e 4Rs. Ou seja, Não tá. muito ajuda quem não atrapalha, né? A gente Tá bom. não faz. Sim, exato.
Então, 40%. não tá bom ainda, tá grosseiro. Ele tem que melhorar para ser útil, né? Por enquanto ele tá grosseiro. Mais pesquisa, né? Precisa melhorar. E aí eles também fizeram a cintilografia de Trodat, ou DET scan, que eles chamam, né? E aí a primeira imagem dessas quatro é de um paciente normal, um paciente controle. E as outras três, aí você tem um paciente com PSP, um paciente com AMS, um paciente com doença de Parkinson. Mas também esse exame é incapaz de diferenciar essas três etiologias. A gente vê que o acometimento, a alteração no Trodat é muito semelhante entre elas, que é uma perda assimétrica, né, do sinal. Entre todas as três variações. Ele fala para você que tem uma alteração no sistema nervoso. É isso que ele fala. Nas três aí que você colocou, você tem isso, tá? Então, por isso que vocês vão escutar isso daí direto, acontecer direto com vocês. Tem paciente com Trodat e fala, olha, eu tenho fatos porque o exame deu. Não dá para, não Não. tem como chegar nessa conclusão, né? Exatamente. A única coisa que o Trodat faz ali é assim, tem algum problema no sistema nervoso. Mas todas não, As três têm. Todas não. né? Você consegue diferenciar o medicamentoso. É. Agora, falar de degenerativo, você não consegue É. concluir, né? É o difícil. Uhum. E aí, em 2022, se eu não me engano, saiu esse paper que fala das boas práticas de tratamento dos pacientes com PSP. Eu poderia terminar essa aula falando que PSP não tem uma terapia capaz de mudar o curso da doença. Uhum. Só que tem muita coisa para a gente fazer. Então, quando a gente fala de tratamento do parkinsonismo, lembrar que inicialmente eles podem responder, a literatura permite um trial de levodopa. Você inicia em baixas doses e avalia a resposta. Se o paciente tiver muito efeito colateral com pouco benefício, você suspende. E aí, duas considerações. 10% dos pacientes com a síndrome de Richardson, eles respondem inicialmente, e os pacientes, obviamente, com a variante parkinsoniana, eles tendem a responder um pouco mais. Mas você vai perder isso ao longo do seu acompanhamento. Então, vai chegar uma hora que o paciente não vai usar levodopa, porque você vai colocar muito efeito colateral, com pouco benefício. Eles também colocam, né, uma recomendação de evitar as medicações dopaminérgicas por falta de evidência de benefício. Então, evitar o pramipexol, a rotigotina, os imaus também. E aí, um ponto interessante, né, em relação àquela queixa cognitiva, né, nos pacientes com PSP está proscrito os anticolinesteráticos, porque tem piora cognitiva associada. Então, você tira a autonomia do paciente. E aí, quando a gente fala do tratamento, né, do humor, do afeto pseudobulbar, depressão, ansiedade, eles colocam os inibidores seletivos da recaptação de serotonina como os de escolha. Para tratamento da apatia, curiosamente, a modafilina ou metilfenidato você pode usar. E das distonias, aí depende, né? Se for uma distonia focal, ele é um candidato para toxina botulínica. Se não, você pode usar a mão do baclofeno ou mesmo do benzodiazepínio. Instabilidade postural. Existe o tratamento farmacológico e o não farmacológico. Quando a gente fala de farmacológico, eles colocam a amantadina como principal opção e uma perfumaria aí que é a coenzima Q10. Mas o mais importante, o que mais tem benefício para esse paciente é a terapia não farmacológica, e a gente tem que especificar a fisioterapia com treino de equilíbrio e prevenção de queda, que é o que o paciente precisa. Um outro highlight que esse paper fala é o tratamento da cialorreia ou da disfagia, principalmente naquele paciente internado. Então, olha só, cuidado com a atropina sublingual, porque tem efeito anticolinérgico nesses pacientes. E que o ideal, mesmo assim, seria a toxina botulínica para ajudar no paciente que tem cialorreia. E mesmo assim, se for fazer isso de parótico, não fazer isso nos lugares. Ah, sim. Seca, falar, e pode difundir, dar distonia, precisar de consequências. Fazer só. Não faz. Mesmo assim, ainda, às vezes, tem uma boa forma, você consegue dar alguns truques para paciente. Então, por exemplo, olha, deixa eu te falar o passo. Acumulou saliva, fecha a boca, faz uma movimento de mastigação, é reflexo, você já é embora. Tá? Então, a pessoa se perceber melhor. Porque a toxina botulínica é uma coisa de dois gumes. Sim, e é passageiro também, né? Considerando o sistema público de saúde, Não dá acesso para todo mundo, né? é, Às vezes até piora o paciente,
Porque, assim, às vezes ele não fica só na glândula, né? Você pega músculo, tudo. Então, às vezes, até para ele poder engolir, para ele poder até falar, movimentar a musculatura também pode interferir. Assim, efeito colateral da medicação. Então, muitas vezes, a atropina eu nunca gostei, sinceramente. Eu trabalhei em home care, eu usei pra cacete a atropina. Nunca Eu gostei. teve matado um monte de velho. Porque aquela única bradicardia, arritmia cardíaca, esse paciente Eles falam para não usar. idoso, É. a chance de ter alteração cardiológica é grande, ou já tem uma patologia de base, pelo próprio envelhecimento. É. Então, A eu gente usou muito, eu, mas às agora vezes, o que também responde quando está numa fase que não tem muita salivação, é você dar também buscopan. Ah, é verdade. Tem. Buscopan também. Se eu compro só tem antipironas amarelo. Pode ser o pulso. Da antipironas. Você precisa só de buscopan mesmo. Você faz meio boca-a-boca, em cada canto da boca, faz bochecha, joga fora. Não precisa muito. Interessante, não sabia. Buscopan pode melhorar. Esse quadrinho aqui eu trouxe só como forma de curiosidade, né? Que mostrando que eles já tentaram Riluzol para esses pacientes, eles já tentaram anticorpo monoclonal contra a proteína tal, e a princípio nada disso deu certo ainda. E esse número 2 aí, quase outros 7 medicamentos que estão em fase de teste ainda, clínicos e pré-clínicos, tentando aí algum benefício para esses pacientes com PSP. Mas a gente ainda está engatinhando nisso aí, para alterar o curso da doença, né? Então, só corrigindo o meu slide, né? Sim, de verdade não tem uma terapia capaz de alterar o curso da doença, mas tem tratamento, e ele é multidisciplinar e focado em reabilitação. Então, os pacientes precisam de fisioterapia, fono, psico, treino cognitivo e terapia ocupacional. Vale a pena insistir nisso com os pacientes, né? E aí, para terminar, né, o prognóstico. Aí a gente volta na síndrome de Richardson, né? É a mais comum, é a que tem o pior prognóstico. Geralmente, em 4 anos, esse paciente está dependente para cuidados e ele tem uma sobrevida de 6 a 9 anos. A PSPP, parkinsoniana, é a variante com melhor prognóstico. Os pacientes têm uma sobrevida em torno de 10, mas mais do que isso também seria um pouco mais incomum. Uma coisa que o Dr. Emerson falou, né? Esses pacientes, principalmente com essas variações não Richardson, eles demoram ainda mais para chegar no especialista, né? E os principais preditores de sobrevida são as manifestações da síndrome de Richardson, né? Quedas precoces, disfagia, demência, é o combo, né? Que a gente já está acostumado da PSP. E interessante, né? Olha só, PSP, que não tem resposta à levodopa no início, se relacionaram ao pior prognóstico da doença. Então, mensagens finais, né? Lembrar que o diagnóstico ele começa olhando nos olhos do paciente. Sempre pensar de PSP fora da tríade dos sintomas e lembrar que o doutor Tempo é o seu aliado no diagnóstico do paciente. Às vezes não está claro no primeiro ano, mas no segundo ano você consegue enquadrar ele em alguma caixinha da PSP. Coisa bem, é assim, quando o paciente já está com varidesfagia, se ele já está fazendo vômito, sempre dá melhorar de avaliação, o otorrino, com a fono, que muitos você coloca uma GTT, entendeu? Porque eles, com a disfagia, eles vão perdendo muito peso, né? E broncoaspirando também, né? antes de fazer a pneumonia, né? Mas daí, às vezes, você coloca uma GTT, o paciente ele consegue ir levando bem. Eu estou com um paciente que já tem 10 anos. É mesmo. Mas ele é super bem cuidado. É. E ainda Ele tem essa já variação, né? tem Do cuidado multi, né? por causa dessa alorreia, daí deu ruim, de disfagia. Não fui eu que fiz, tá? Uma outra pessoa, mas assim, fez a medicina, tá? Daí teve a disfagia, depois uns 3, 4 meses, porque daí piorou muito, ele já tinha disfagia, piorou muito a disfagia, a forma teve dificuldade, entendeu? Mas daí a gente conseguiu não fazer, não colocar GTT naquele tratamento, né? Mas ele agora está com GTT e tudo, ele ainda anda, né? Mas é um paciente diferenciado. E assim, a parte cognitiva dele, porque é a forma que ele é um escritor, né? Então, Nossa. ele ainda continua escrevendo, entendeu? E tem uma escolaridade altíssima. Então, isso daí, assim, ele agora já está naquela fase terminal mesmo, dados paliativos.
Uhum. Mas já está estudando as paliativas também 10 anos de Parkinson. O dele era Sim. assim, Hã? o dele era um PSP, Parkinson, né? É. No início melhorava, né, Uhum. com o Pronop, mas assim, a esposa aumentou o Pronop por conta própria e está tomando 10 comprimidos, 250. E eu já falei, não adianta, mas assim, É o gosto. entendeu? É. E o paciente acha que ele melhora. Quando ele toma 8, ele fala que passa mal. Então tem a parte psicológica aí do bem no bem. Então, os pacientes não são muito, assim, eles não negam. Uhum. Então, você tem que ter esse feeling de assim. Não, E às vezes dar a levodopa é uma forma de cuidado, né? Assim, não dar a medicação às vezes pode ser interpretado como forma de cuidar, Já tem mais esperança, né? né? Tem esse componente também, né? Que não é avaliado nos estudos, né? porque, teoricamente, se alguém for ver a minha questão da semana, PSP, pronó, mas vai conversar lá com a família. Senão, eu não consegui tirar. Então, eu deixei, porque é assim, você tem que pensar também o que vale a pena a qualidade de vida do paciente e da família em total, entendeu? Não vai fazer o benefício, mas não está fazendo malefício. Não está tendo os efeitos colaterais por causa. Então, deixa. Deixa eu dar um problema. Deixa quieto. Não é? Você não pode tirar a esperança de um doente que você não tem como curar. Se você for ser claro, na neurologia, a gente cura nada, né? O que a gente Dificilmente. cura? Nada. Tá, 15%. caso. Então, assim, em neurologia a gente cura muito pouca coisa, né? Então, assim, mas você não pode tirar a esperança do doente, né? Mas também não pode, mas a relação médico-paciente é baseada em confiança. E confiança tem que ter honestidade. Mas honestidade não quer dizer grosseria, né? E médico, bicho, serve para muita coisa, menos para fazer, para imaginar o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Hoje em dia, com gasto, com terapia, com remédio melhor, tudo, a gente está prolongando a vida desses doentes, né? Eles estão ficando, estão ficando. Então, você tem que melhorar ao máximo a qualidade de vida deles, né? Tentar melhorar a qualidade de vida deles, o máximo que der, tá? Ótimo, muito boa a fala, né? Boa. Muito boa, muito bonitinho seus slides. Agora você vai naquele negócio de novo, da ESP, alguma coisa para voltar. Ctrl, Alt, X Ah, e H. XH. Boa. Aí. Agora você vai no More, Stop. Stop.